Toda riqueza é criada pela mente humana. Dê uma rápida olhadela nesse parágrafo 104 da mensagem Casamento e Divórcio de William Marion Branham. Ele diz assim: você sabia que Satanás era co-igual a Deus um dia? Certamente que era, tudo exceto o Criador. Ele era tudo. Encontrava-se à destra de Deus. Destra é direita. Encontrava-se à destra de Deus nos céus. O grande e proeminente querubim. Bem, eu cheguei à seguinte conclusão. Se ele encontrava-se à destra, então já não está mais à destra, está à sinistra. Destra é direita, sinistra é esquerda. Sinistra é esquerda. Então o diabo está à esquerda de Deus. E nos últimos dias, haverá um dia em que Jesus Cristo dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vocês malditos que não fazem parte do reino de Deus. Mais ou menos isso. Então, o diabo, Lúcifer é a mão esquerda de Deus, do universo. Né? Você vai dizer assim: na Bíblia está escrito, fala sobre Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Não, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. A Bíblia não fala de Jesus Cristo da Igreja Católica, Jesus Cristo das igrejas evangélicas, Jesus Cristo da Igreja Universal. Não, a Bíblia fala em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, é Lúcifer. Este é o novo nome, o nome moderno. O nome moderno de Lúcifer, do diabo hoje em dia. Ele se chama Jesus Cristo, católico apostólico romano. A Bíblia só fala em Jesus Cristo. Não fala em Jesus Cristo de igreja nenhuma. Ou você vai querer me dizer que o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, é o Jesus Cristo da Igreja Católica Romana. Né? Dentro da Igreja Universal, eles proclamam de uma forma indireta também: não, o Salvador é o Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus. O Salvador é o Jesus Cristo do Bispo Macedo. Todas essas representações, todos esses nomes de Jesus Cristo são imagens de escultura virtuais. Imagens de escultura virtuais. Se a pessoa está na igreja, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, ele está proclamando para o mundo que crê em Jesus Cristo glorificado, que crê no Jesus Cristo da Bíblia e que crê também no Jesus Cristo do Bispo Macedo, ou no Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus. É ou não é verdade? Toda riqueza é criada pela mente humana. Olha, veja se o Gabriel não está de bem com a vida. Nunca será rotulado de deficiente intelectual ou de alguém que tem algum histórico de doença mental. Ele fala palavrão todo dia, toda hora, tem a boca suja, fala mal demais dos outros, é bruto, tem vergonha de ler a Bíblia, de ler, por exemplo, um Salmo 23, ou um Pai Nosso de Mateus capítulo 6. É normal. As aparências enganam, né? O Jair Rodrigues, feliz, rapaz, feliz, alegre, contente. Mas morreu o quê? Morreu devoto de Oxóssi. Morreu devoto de Oxóssi, o Jair Rodrigues. Tão alegre, tão feliz, né? E Jair Rodrigues nunca teve histórico de doença intelectual. Ninguém nunca chamou ele de doido, de doente mental. É verdade, as pessoas rejeitam a verdade. Agora, e aquele rapaz, digamos assim, de 17 anos, chamado Jesus? Nunca foi membro de igreja nenhuma, nunca adotou nenhum cartão de membro de igreja, nunca foi associado a nenhuma organização religiosa, né? Jesus Cristo foi membro de qual igreja? Algum apóstolo de Jesus Cristo foi membro de qual igreja? Nenhuma. Nesta sétima era, Jesus Cristo está fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem é esse rapaz chamado Jesus? Ele não vê novela, ele não assiste novela, diziam eles. Ele não assiste novela, ele não fica o tempo todo assistindo programas policiais sensacionalistas, ele não tem a boca suja, ele não fala palavrão, ele não fala mal demais dos outros. E como será, né? O novo céu e a nova terra, né? Um mundo sem novelas, sem pessoas falando mal demais dos outros, sem pessoas com um cartão de membro e a língua do tamanho de uma gravata, boiando em cima do abdômen. O mundo vai perder a graça, será? Todo mundo é bonzinho? Um mundo sem religiões, sem organizações religiosas. E quando a pessoa diz assim, eu sou católico, significa que não precisa ler a Bíblia. Eu sou evangélico. Quando a pessoa diz eu sou evangélico, eu sou membro de tal e tal igreja, então não preciso ler a Bíblia. As pessoas criaram imagem de escultura virtuais. Se alguém está na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, ele adora o verdadeiro Jesus Cristo, diz ele, e o Jesus Cristo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. São imagens de escultura virtuais, no plural. Imagens de escultura virtuais. Assembleia de Deus Ministério de Belém. Tem o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém. É uma imagem de escultura virtual. Porque nenhum católico aceita isso. Nenhum católico aceita. O Salvador é o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém. O meu Salvador, o católico vai dizer assim, o meu Salvador é o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Ou então, o evangélico vai dizer assim, o Salvador é o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana, filho de Jesus Cristo da Virgem Maria. Que Virgem Maria? Maria morreu mulher, é Maria de Nazaré, no qual foi criado, no qual Deus criou no ventre dela o menino Jesus. Jesus teve irmãos, Maria morreu mulher. Maria de Nazaré é uma coisa. Virgem Maria da Igreja Católica Apostólica Romana é outra. Tem vídeos no YouTube. Mostrando que a Virgem Maria da Igreja Católica Apostólica Romana é um demônio. Cada Messias, cada Cristo de cada igreja dessa é um demônio. Porque o Salvador, o verdadeiro Salvador, é Jesus Cristo glorificado. Quando Jesus morreu na cruz, não existia nenhuma igreja. A Igreja Católica veio se falar sobre Igreja Católica Romana no ano 381, no Concílio de Constantinopla, né? No Concílio de Constantinopla. E as três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma do Papa Francisco. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma da Igreja Católica Apostólica Romana. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo, e a Igreja Católica Apostólica Romana é a mãe de todas as igrejas evangélicas, em virtude da proclamação da doutrina das três pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma do primogênito da quinta dimensão, de Caim. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma de Caim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Espírito, o corpo e a alma do verdadeiro Jesus Cristo. Então, e de uma forma subliminar, indireta, eles estão dizendo assim, não, olhe, Maria de Nazaré e a Virgem Maria da Igreja Católica Romana são a mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa é um caminhão lotado de japoneses ou chineses. A mãe do Salvador, olha só, a mãe do Salvador, a mãe do verdadeiro Deus,
é a Virgem Maria da Igreja Católica Apostólica Romana. E você acha que uma pessoa que é influenciada pelo Espírito Santo, influenciada pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é o Espírito, o corpo e a alma do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus Cristo glorificado, vai viver nesse dia a dia? Vai viver no dia a dia de palavrões, de boca suja, falando mal demais dos outros, bruto, com vergonha de ler a Bíblia? Isto é uma vergonha. Quantas pessoas que são evangélicas que dizem a paz do Senhor, eu tenho um cartão de membro, e tem vergonha de ler a Bíblia, tem vergonha de ler um Salmo 23, né? Tem vergonha. Os filhos totalmente endemoniados, ele mantendo aquela pose de filho de Deus. Não. Uma pessoa cheia de Jesus Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo, no dia a dia de novelas, programas policiais sensacionalistas. Isso é um despropósito. É um despropósito. Chega um domingo de tarde, o brasileiro não tem o que fazer, digita na barra de pesquisas do YouTube aquele ator que ele mais admira da novela, por exemplo. Eu vou ver uma entrevista com Tony Ramos, 10, 15 minutos. Uma entrevista com Marina Rui Barbosa, uma entrevista com Tiago Fragoso, ou uma entrevista com o falecido Jô Soares, não sei. Isso também significa estudar. É estudar. Pega o versículo 1 do Salmo 23. Lê em inglês e espanhol no dia a dia também. Presta atenção. Presta atenção. The Lord our shepherd. O Senhor é o meu pastor. Em inglês. Inglês. The Lord my shepherd. I have everything I need. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas nada me faltará. Em espanhol, el Senhor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Quem cala, consente. A boca miúda nos bastidores, distante dos microfones das rádios e distante das câmeras de TV aberta e até mesmo do YouTube, lá por debaixo dos panos, os evangélicos creem e proclamam. É verdade que todos os católicos, todo aquele que é católico, espírita, quando morre condenado à quinta dimensão. E terminando, quem é Oxóssi? Jair Rodrigues morreu devoto de Oxóssi. Quem é Oxóssi? Oxóssi é uma divindade das religiões africanas, também conhecida como orixá. Se eu não me engano, orixá, no idioma iorubano, quer dizer santo. Também conhecido como orixá, que representa o conhecimento e as florestas. Normalmente, esse orixá é representado pela figura de um homem que tem em suas mãos um arco e flecha, considerado uma espécie de guardião e caçador. Quem cala consente, é tudo conversa mole. Eles falam mal da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E tem mais, os evangélicos falam mal da Igreja Católica Apostólica Romana. E esquece que quem fala mal da Igreja Católica Apostólica Romana, né, até o seu telhado é amaldiçoado. Quem condena ou amaldiçoa, ou diz que não é de Deus a Igreja Católica Apostólica Romana, está dizendo simultaneamente, ou ao mesmo tempo, que o Jesus Cristo, está falando mal do Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem fala mal da Igreja Católica Apostólica Romana, está falando mal do Jesus Cristo do Papa Francisco, né? Quem fala mal da Igreja Católica Apostólica Romana, está falando mal do Jesus Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana e do Jesus Cristo do Papa Francisco também. Se um evangélico disser amaldiçoar a Assembleia de Deus, ele está amaldiçoando também o Jesus Cristo da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Quem cala consente, é tudo uma família só. É a mesma estratégia das tesouras. É a mesma estratégia das tesouras dentro da política. O PSDB fala mal do PT.
O PT fala mal do PSDB, mas todos os dois partidos são comunistas. Comunistas. Então eu vou tocar de novo na questão da política. Se eu não me engano, o PSDB é o partido tucano, o partido do Fernando Henrique Cardoso. E o PSDB é mais perigoso que o PT. O PT é tropa de choque. O PSDB é o socialismo fabiano. Socialismo fabiano. Primeira etapa antes de implantar o socialismo, o comunismo, que vem depois do socialismo. Fernando Henrique é comunista, socialista comunista fabiano. É mais perigoso do que o PT. Então, em 1977, foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Bispo Edir Macedo, Valdemiro Santiago de Oliveira e o R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares. E com a fundação, preste atenção, bobo, tolo, quando eles fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus, nasceu também o Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus. Nasceu o Jesus Cristo do Bispo Edir Macedo. Nasceu também, surgiu no mundo, no mercado mundial globalizado, no MMG, o Jesus Cristo do Romildo Ribeiro Soares, do R.R. Soares. O Jesus Cristo da Igreja Mundial, daquele que é líder da Igreja Mundial do Reino de Deus. Igreja Mundial do Poder de Deus. E todos esses Jesus Cristo são imagens de escultura virtuais. O Valdemiro Santiago de Oliveira, né? Quem fala mal, quem diz que a Igreja Universal não é de... Quem diz que a Igreja Universal não é do Reino de Deus? Os evangélicos dizem que a Igreja Universal do Reino de Deus não é a Igreja Evangélica. A maioria dos evangélicos dizem que a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago de Oliveira, também não é de Deus. E com isso, simultaneamente ou ao mesmo tempo, eles estão falando mal, eles estão dizendo que o Jesus Cristo de Valdemiro Santiago de Oliveira não é de Deus, é do diabo. Quando os evangélicos dizem que a Igreja Universal do Reino de Deus não é de Deus, então eles estão dizendo simultaneamente ou ao mesmo tempo que o Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus, ou Jesus Cristo do Bispo Macedo, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do diabo, eles estão dizendo de uma forma indireta. Os evangélicos estão dizendo com categoria, de uma forma indireta. Ao mesmo tempo, quando falam mal da Igreja Universal do Reino de Deus, eles estão dizendo indiretamente que o Jesus Cristo do Bispo Macedo, ou Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus, é do diabo, ou filho do diabo. É a verdade, né? Só existe um tipo de cego, de deficiente intelectual. É aquele que se nega a ver a verdade. É tudo uma família só. O Papa Paulo Ricardo está no YouTube. O Papa Paulo Ricardo proclamando que todas as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Mãe. Retificando. Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Igreja Católica Apostólica Romana. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma da Igreja Católica Apostólica Romana. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma do Papa Francisco. As três pessoas da Trindade são o Espírito, o corpo e a alma do Jesus Cristo, do Papa Francisco. Então, a Bíblia fala sobre, na Bíblia está escrito, no segundo pacto, no Novo Testamento, está escrito acerca de Jesus Cristo. Nunca você vai encontrar na Bíblia, escrito na Bíblia assim, Jesus Cristo da Igreja Católica Romana, Jesus Cristo do Papa Francisco, Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém.
E todos estes Jesus Cristo que eu estou falando aqui agora são imagens de escultura virtuais. De novo, por exemplo, quando alguém diz, eu sou membro da Assembleia de Deus Ministério de Belém, eu tenho um cartão de membro da Assembleia de Deus Ministério de Belém, significa que ele está proclamando no mundo, proclamando o Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Em Pernambuco, Jesus Cristo de Ailton José Alves. A Bíblia não fala em nenhum desses Jesus Cristo aí. Não fala de Jesus Cristo de Ailton José Alves, Jesus Cristo da Assembleia de Deus Ministério de Belém. A Bíblia fala só em Jesus Cristo. A primeira vez que se falou em Igreja Católica Apostólica Romana foi no ano 381, no Concílio de Constantinopla. Até a Igreja Católica Apostólica Romana só veio surgir no mundo no ano 381. 380, mais de 376 anos depois que Jesus Cristo tinha morrido na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, não existia nenhuma religião dessas. Nenhuma. Tudo criado pelo ser humano. Jesus Cristo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Jesus Cristo do Bispo Macedo, Jesus Cristo da Igreja Universal do Reino de Deus, Jesus Cristo do Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira. Imagens de escultura virtuais. Jesus Cristo do Silas Malafaia, Jesus Cristo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Inclusive, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, as mulheres têm o mesmo comportamento. As mulheres têm o mesmo comportamento das mulheres que são membros das igrejas batistas tradicionais, igrejas protestantes tradicionais. Esta é a pura verdade. Na Bíblia, ninguém encontra escrito primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Na Bíblia está escrito, fala sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, não sei o que é isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é a parte racional da mente de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o Espírito Santo é a parte emocional de Jesus Cristo, Filho de Deus. O homem no mundo, no planeta Terra, o homem no mundo, no planeta Terra, ele representa o Espírito de Deus, de Jesus Cristo. E a mulher representa a alma de Deus, de Jesus Cristo. A alma. Quando a pessoa declara, eu creio na doutrina das três pessoas da Trindade, para Deus ele está dizendo, para Deus, para o Espírito Santo ele está dizendo, eu sou católico, apostólico, romano. Todo aquele que declara, que proclama a doutrina das três pessoas da Trindade, o Espírito Santo do verdadeiro Jesus Cristo o chama de católico, apostólico, romano. A mulher é um ser emocional, né? A mulher simboliza as emoções de Jesus Cristo, Deus, e o homem, as razões de Jesus Cristo, Deus. E com a sua parte racional, Deus escreveu o primeiro pacto, o Primeiro Testamento. E com as suas emoções, Deus criou, né, com o Espírito Santo, com as suas emoções, Deus criou o segundo pacto, o Novo Testamento. E tomando como exemplo a questão dos evangélicos proclamarem que a Igreja Católica Apostólica Romana é do maligno, e até eu vi um senhor com a idade de ser meu avô, falando que realmente, um senhor adventista, com a idade de ser meu avô, falando que a Igreja Católica Apostólica Romana é a famosa meretriz de Apocalipse 17 e 18, que na nova tradução na linguagem de hoje aparece a palavra prostituta. Então, de uma forma inconsciente, os evangélicos sabem que quando eles condenam
a Igreja Católica Apostólica Romana, eles estão condenando também o Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando os evangélicos dizem que o Papa não é de Deus, eles estão dizendo também, automaticamente. Eles sabem de uma forma inconsciente. Eles estão dizendo também de uma forma inconsciente, falando mal do Papa, eles estão dizendo que o Jesus Cristo do Papa Francisco também não é de Deus. Essa é a grande verdade. Quem cala consente. É tudo uma família só. Igreja Católica Apostólica Romana e o conjunto de todas as igrejas evangélicas, protestantes tradicionais, protestantes pentecostais e protestantes neopentecostais. E lembre-se também que estranho quer dizer estrangeiro. Língua estranha, língua estrangeira. O que é língua estranha? Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão. Quando alguém fala em português perante um japonês, ou perante um inglês, ele está falando uma língua estranha, língua estrangeira. Agora, língua que ninguém entende, aí eu não sei, é outra coisa. Língua que ninguém entende, é língua que ninguém entende. Agora, língua estrangeira é inglês, espanhol, italiano, francês. Para você falar o inglês e o espanhol, você tem que estudar. Agora, ir para uma igreja e falar uma língua que ninguém entende, né? Na verdade, os protestantes tradicionais... É muito fácil falar uma língua que ninguém entende. Agora, falar uma língua estranha, estranho quer dizer estrangeiro. Uma pessoa estranha, uma pessoa estrangeira. Língua estranha, língua estrangeira. Inglês, espanhol, italiano. Agora, ir para uma igreja, para um templo, e falar uma língua que ninguém entende, é muito fácil. Agora, falar inglês, espanhol, italiano, por exemplo, ou alemão, tem que estudar. E só depende de cada um, né? Porque no interior do Ceará, um cidadão brasileiro, autodidata, aprendeu alemão e chegou a morar na Alemanha, ou mora na Alemanha. Só depende de cada um. Mas rejeitam o dom de línguas. E muitos dizem até que as línguas estranhas das igrejas evangélicas não são de Deus, são do maligno, né? Entende? Aí eu não sei, é outra coisa. Língua que ninguém entende, é língua que ninguém entende. Agora, língua estrangeira é inglês, espanhol, italiano, francês. Para você falar o inglês e o espanhol, você tem que estudar. Agora, ir para uma igreja e falar uma língua que ninguém entende, né? Na verdade, os protestantes tradicionais rejeitam o dom de línguas. E muitos dizem até que as línguas estranhas das igrejas evangélicas não são de Deus, são do maligno, né? E tem mais. Os evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, eles dizem que a língua estranha verdadeira são as línguas estranhas da Assembleia de Deus. E da Deus é Amor, não. Aí quando você vai na igreja pentecostal Deus é Amor, eles dizem que a língua estranha verdadeira é da igreja pentecostal Deus é Amor. E da Assembleia não. Olha a confusão.